Quem foi nossa parceira na iluminação foi a Natilux. E a gente, quando a gente entra com uma light designer, a gente dá toda a parte conceitual, né? Então, o que a gente imagina, então toda a parte que ela tem estética vem da arquitetura, né? Então, o posicionamento do TensorFlex, os abajures, o pendente na sala central. E a partir disso, ela entra com a gente nessa parte técnica de iluminação. Então, assim, o que a gente pensou naquele espaço, né? Como a gente queria receber muito bem os clientes, né? Fazer com que eles se sentissem em casa, porque eles são compradores assíduos, e para os novos compradores também se sentir muito em casa, a gente trouxe uma área de living muito gostosa, né? Então a gente pensou no projeto onde os materiais conversassem com o que ela tinha. Então a madeira, ela tinha um projeto com uma madeira muito forte, e madeira traz essa história de tradição, né? É um material muito bacana e é temporal. Então a gente tomou muito cuidado em trazer materiais que se permanecesse bonito por muito tempo. Então a gente entrou com a parte da o mobiliário em madeira, e nós trouxemos uma vitrine toda em pedra, em quartzito Taj Mahal, para trazer essas vitrines que é a grande venda dela mesmo, né? Então, quando a pessoa está sentada ali no living, ela está olhando aquela vitrine super linda, iluminada, e aquilo atrai para olhar peças novas e tudo mais, lançamentos, ali é o chamariz. Então, o fluxo do nosso showroom foi a chegada, um living gostoso e a vitrine bem posicionada. Um café, um bolinho, né? Se sentir em casa, para depois a gente ir para as vendas. Então, como separação, a gente trouxe umas cortinas metálicas, tanto para a separação de onde estão todos os mostruários, né? O balcão de venda, como também um ponto de apoio que nós temos para uma venda mais personalizada, que às vezes ela não quer que, como o showroom ele tem muito movimento, às vezes aquela cliente ela não quer que as outras vejam que ela está comprando, às vezes eles estão até concorrentes. Então a gente criou posições mais isoladas da área do balcão. Então a gente fez um balcão central com o TensorFlex, trazendo aquela luz difusa, bonita. Elas experimentam as joias, elas gostam, ali também elas fazem às vezes as vendas, sabe? Elas experimentam e já vão mostrando para as clientes, olha como que eu tô, sei lá o que tal. Então ter um ambiente bonito ajuda também, tanto nessa venda que a própria cliente faz para outra cliente, né, naquele espaço. Então a gente posicionou alguns espelhos, a gente deixou aquele TensorFlex no meio, né, para aquela ilha ser uma ilha onde eu tenho os abajures, onde eu tenho toda a parte de exposição toda lavada, né, com uma iluminação que a gente fez um perfil metálico acontecendo bem na espessura das nossas vitrines. Tem um perfil metálico 45 graus que faz uma luz direta de frente lavando a joia. Então existe o TensorFlex, que é uma luz difusa que deixa a gente super bonito, não cria sombra, e ao mesmo tempo eu tenho essa vitrine muito bem iluminada por dentro e lavada, porque a luz que quando vem de cima, como a gente tem um vidro, ela cria um reflexo, então a luz tem que estar dentro. E a gente foi fazendo no balcão, nos balcões laterais, a mesma situação. Então a gente trouxe uns perfis metálicos com uma luz difusa, algumas pontuais, e a vitrine na parte de dentro iluminada com um perfil de 45 graus lavando o produto. No living central criamos um pendente, né? A ideia é trazer realmente, estou numa casa, estou num ambiente acolhedor, então o pendente é um ponto importante para o nosso projeto. No lavabo também trabalhamos com uma arandela, uma luz indireta no espelho. Outra coisa também, nessas cortinas metálicas que a gente usou como separação, a gente também lavou essas cortinas. Então são luzes que a gente foi trazendo, mostrar o que a gente queria, né? Então assim, o ponto forte do projeto a gente foi iluminando para trazer maior impacto, maior visibilidade. E obviamente as vitrines, né? Que a gente criou as vitrines toda no quartzito Taj Mahal,
A gente iluminou tanto a peça por cima, né, num ponto focal na parte de cima, como no frontal. Então, existem 3 luminárias dentro de cada vitrine, uma vindo de cima e dois projetorzinhos, canhõezinhos vindo pela frente, para iluminar a peça realmente. Eu acho que conceitualmente, basicamente, foi essa história que a gente quis, que a gente contou nesse showroom nosso.